Sejam bem-vindos, pessoal. Nós temos hoje mais uma aula. Bom dia a todos e a todas. Vamos esperar os colegas entrarem. O pessoal deve estar cansado, porque dançou muito ontem no show de talentos, no Festival de Talentos, né? Então, o programei para hoje um exercício de interpretação que é fundamental para nós melhorarmos a nossa condição de leitura, de identificação dos pontos-chave de uma questão e, assim, otimizarmos nosso trabalho com questões de múltipla escolha. Então, são exercícios de interpretação de texto. Essa primeira questão pede-se que considere os elementos verbais e não verbais, ou seja, as palavras e também as imagens, para observar qual é o objetivo do quadro seguinte. Então, temos duas figuras, ambas pesam 80 quilos, porém, um é magro e o outro é gordinho. Por que será que ambos têm o mesmo peso se um é magro e o outro não é? Então, o título do gráfico, aliás, o título... Bom dia, professor. Desculpa o atraso, eu tive uns problemas aqui para achar o código da sala. Teve o quê? Desculpa. Eu tive uns problemas para achar o código da sala. Ah, sim. Eu passei para o Anderson o código. Ele deve passar para vocês, né? Porque essa sala tem um código que estava errado e aí alguns têm dificuldade em encontrar. Eu disse no início que eu passo hoje um exercício de interpretação de texto. É muito importante a interpretação de texto. E neste primeiro exercício, temos duas figuras, como eu disse, ambas pesando 80 quilos,
Ai, que saudade dos meus 80 quilos. Ambas pesando 80, porém um é magro e o outro é gordinho. E o título é Massa Magra versus Massa Gorda. Médicos do esporte explicam como os músculos interferem no peso. Como será que os músculos interferem no nosso peso, hein? Uma pessoa musculosa e magra, ela pode pesar mais do que uma pessoa que não é musculosa e que é mais cheinha. Então, nós temos aqui 4 informações. 2 pessoas podem ter o mesmo peso, mas quem tem mais músculos é mais saudável. Ao exercitar os músculos, a pessoa pode perder medidas, mas continuar com o mesmo peso. Por isso que às vezes a pessoa faz academia e diz, nossa, eu estou malhando e não emagreço. Às vezes você ganhou massa magra, e aí o peso fica realmente o mesmo. Músculos ocupam menos espaço no corpo do que a gordura, ou seja, o músculo chama menos atenção, mas ele tem mais peso do que a gordura. Então, 1 quilo de músculo não vai aparecer tanto. Agora, 1 quilo de gordura aparece muito, né? Principalmente no pneuzinho, que irrita muito a gente, né? O ideal é que 80% a 82% da massa corporal seja de músculos e 18 a 20% de gordura. É o considerado ideal. Até a falta de gordura é considerado um problema, porque o nosso organismo ele precisa ter uma reserva de gordura. Imaginem 2 pessoas que caem no buraco e ficam 5 dias ali, sem ter o que comer. A pessoa que é magra, ela vai morrer, porque ela não tem reserva de gordura, de energia. A pessoa que é mais cheinha, ela vai conseguir sobreviver. Então, em alguns casos, a gordura entre aspas, é mais positiva do que a magreza. Mas, de modo geral, é preciso que as pessoas tomem cuidado com o excesso de gordura corporal. Não é somente questões de estética, mas também de saúde. Então, essas informações nesse infográfico tratam dessa relação entre a massa magra e a massa gorda. Então, qual é o objetivo dessas informações? Alertar a população sobre os perigos da obesidade, evidenciar como o peso de um indivíduo deve levar em conta seu percentual de massa magra e de massa gorda, diferenciar o grau de força física entre pessoas com obesidade e sem obesidade, ou demonstrar a importância da atividade física para a obtenção do peso ideal. Vamos fazer, então, 2 minutinhos para pensarmos qual é o intuito do infográfico. Bom dia. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Mariana. É Thaís, professor. Mariana, não. Eu tô rindo aqui que nem doido. É porque não aparece o nome. Ah, é Thaís. Uhum. Qual é a resposta certa? Tem como você me falar o que é para responder? Que eu É que eu mostrei esse infográfico aqui com 2 pessoas, um homem magro, outro gordinho. Não, tá igual eu, ele não é gordinho, é magro, mas tem barriga. Nossa, é pior ainda, porque é só a barriga que cresce. Eu fico magrinho, mas com a barriga grande. De qualquer forma, ele tem um corpo mais avantajado do que o outro, porém os 2 têm o mesmo peso. O que explica isso? Então, o gráfico explica, um infográfico, aliás, explica que a massa magra, o músculo,
ele ocupa menos espaço do que a gordura. Então, 1 quilo de músculo é mais discreto do que 1 quilo de gordura. Se você engordar 1 quilo, o vestido não entra mais direito, a calça jeans já não fecha direito. Agora, se você ficar 1 quilo mais musculoso, não vai chamar tanta atenção assim. Então, qual é a intenção desse infográfico? É alertar a população sobre os perigos da obesidade, evidenciar como o peso deve levar em conta seu percentual de massa magra e massa gorda, evidenciar o grau de força física entre pessoas com obesidade e sem obesidade, ou demonstrar a importância da atividade física para a obtenção do peso ideal. Eu acho que é a B. D de dado ou B de bola? B de bola. Exatamente. Gente, é importante prestar muita atenção, porque o próprio título já dá a resposta: massa magra versus massa gorda. Se o título já diz isso, você tem que procurar nas respostas o que tem a ver com isso. A letra B. Então, não é difícil analisar gráficos, infográficos, charges. É só olhar as palavras-chave, né? E observar como essas palavras ou vão ser repetidas ou vão estar aparecendo com outros termos, mas que indiquem a mesma coisa. Então, antes de você dizer, nossa, eu engordei, eu estou fazendo exercício, não está adiantando, é porque você pode ter adquirido massa magra. Agora, o fato de uma pessoa ter obesidade não significa também que ela é preguiçosa, que não gosta de atividade física. Isso é preconceito, é bullying, porque há pessoas que não conseguem emagrecer. E o fato de não conseguir emagrecer também não significa que ela vai ser infeliz na vida dela. Não, ela se aceita do jeito que ela é. Assim como uma pessoa que não consegue engordar. O importante é você estar bem consigo mesmo, com o seu corpo, sem se preocupar com os padrões de beleza que a gente vê no Instagram, que fazem muita raiva na gente, é bem verdade. Eu não sei como que tem gente que na pandemia conseguiu ficar magro, né? Não engordou. Lógico que dá raiva na gente, mas a gente tem que entender que cada pessoa tem um metabolismo, né? Essa próxima aqui é uma questão do Enem, sobre gentileza. A gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada e acompanha pessoas generosas e desprendidas que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas. Isso é nas situações simples do dia a dia que nós observamos como uma pessoa é gentil. Gente, e hoje, como as pessoas andam muito grossas, quando você vê uma pessoa gentil, você chama muita atenção. Vocês conhecem pessoas gentis? Eu sou. Tô zoando. Mas eu conheço. Gentil, uai, né? Eu conheço. É mesmo, Maria Eduarda? Eu conheço. Você é gentil, professor. Obrigado, Maria Eduarda. Então, quando você... Quem falou isso foi a Ana Júlia. Quando você vê... Eu conheço pessoa gentil, eu conheço uma pessoa gentil. Obrigado. Quando você é gentil, quando você conhece uma pessoa gentil, você fica, nossa, que gentileza, que educação, né? Então, isso aqui é o trecho de uma crônica. Ser gentil é ser saudável. Até porque uma pessoa que está mal consigo mesma, ela não consegue ser gentil. Porque ela está tão infeliz, que se ela vê alguém feliz, ela vai ficar furiosa de raiva. Ela vai desejar o mal àquela pessoa, ou então, se você não sorrir para ela, ela acha que você está com raiva dela, que você está falando mal dela para todo mundo. Então a pessoa fica totalmente na defensiva, né? E isso significa que essa pessoa não tem uma condição de lidar socialmente. E, infelizmente, a pandemia deixou a gente menos gentil, né? Infelizmente, porque a gente fica muito tenso, não sei vocês, que são jovens, né? Mas a gente que é adulto tem muitas responsabilidades. E a pandemia
prejudica a questão de trabalho, a questão de lazer, né? Porque o jovem, ele consegue ter lazer em casa. Vocês estão acostumados a ficar no celular, a jogar videogame, a conversar no WhatsApp. A gente que é adulto, de modo geral, não tem esse hábito. A gente usa o celular, mas eu não consigo ficar o dia todo jogando videogame. Aliás, eu detesto. Eu sei que há muitos que gostam, mas eu não gosto. Então, a gente sente mais ainda o baque da pandemia. Até porque os jovens, mesmo tendo a possibilidade de sair, muitos jovens, hoje em dia, gostam de ficar em casa conversando pela internet. É uma característica dessa geração mais jovem. Então, no texto, menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. Por quê? Uma pessoa educada não é necessariamente uma pessoa gentil. O que é uma pessoa educada? Bom dia, boa tarde. Ela segue o protocolo de educação. A pessoa gentil é diferente. Ela não só é educada, mas ela ajuda os outros. Então, a gentileza vai muito além da educação. Porque há pessoas educadas, mas que não são gentis. Por exemplo, você ceder um lugar no ônibus para uma pessoa é gentileza. Agora, se você não se você não está num lugar reservado para idoso ou para gestante e o idoso fica em pé, você não é obrigado a ceder seu lugar. Não é falta de educação você não fazer isso, porque você está seguindo regras sociais. Agora, se você é gentil, você mesmo estando no lugar para você vai se levantar e deixar o idoso se sentar. Então, a argumentação construída nesse trecho de crônica faz o quê? Apresenta fatos que estabelecem entre si relações de causa e consequência, descreve condições para a ocorrência de atitudes educadas, indica a finalidade pela qual a gentileza pode ser praticada, ou mostra oposição e acrescenta ideias. Então, vamos lá. Tem causa e consequência, condições para a ocorrência de atitudes educadas, finalidade, oposição. Eu acho que é A, né, não? Olha só, vamos observar bem. Ela começa assim, a gentileza é algo difícil de ser ensinado, é uma ideia, e vai muito além da palavra educação. Então, temos já aqui uma contraposição. Ela é difícil de ser encontrada, mas é fácil de ser identificada. Então, você aqui mostra oposição e depois acrescenta ideias. Começa, então, mostrando o que não é a gentileza, para depois mostrar o que é a gentileza. Às vezes, então, a letra D. Às vezes, a gente explica algo pelo que é, mas você pode explicar aquele mesmo algo pelo que não é. Por exemplo, uma pessoa educada. Eu posso dizer que uma pessoa educada, uma pessoa cortês, que trata bem os outros e tal. Agora eu posso dizer, a pessoa educada é aquela que não cospe no chão, não fala palavrão, não desrespeita os pais. Então, estou dizendo que é uma pessoa educada pelo contrário, pelo que não é. Então, é uma forma de você descrever. Então, nessa questão, a D é a opção correta, mas não é uma questão das mais fáceis, né? A questão 3, temos que observar onde o pronome pessoal está correto. O que é o pronome pessoal? É o pronome que pode ser tanto reto quanto oblíquo. Quais são os pronomes pessoais retos? Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. É reto porque ele serve como sujeito. E oblíquo é quando ele não serve. É quando ele vem nas, desculpa, ele vem nas formas mi, si, lhe, lha, los, las. Então, vamos ver onde o pronome pessoal está correto. B. Qual? B.
B de bola? É. Não é. Não? Não. Onde que está correto? Vejam que essa é uma questão da FUVEST, que é um vestibular muito difícil. Vamos ver por que não é a letra A. Este é um problema para mim resolver. Não, não é para mim resolver, é para eu resolver. Então está errado. Entre eu e tu não há mais nada, tá certo? Não. Entre mim e tu, entre mim e você. Não é entre eu e você, entre mim e você. Então está errado também. A questão deve ser resolvida por eu e você? Não, por mim e você. Então vejam que depois de preposição, você vai usar o pronome oblíquo, mim, e não eu. E finalmente, para mim, viajar de avião é um suplício. Aqui está certo, porque o mim aqui não está sendo usado como... ele não está incorreto, porque ele não está sendo usado como pronome reto. Para mim significa, na minha opinião, viajar de avião é um suplício. Eu adoro viajar de avião. Só viajei 2 vezes, não, só viajei 4 vezes até hoje. Muito pouco, né? Para uma pessoa da minha idade, mas é uma delícia, gente. Quem nunca viajou de avião, é uma diversão. Então, agora, a questão 4. Temos, então, os pronomes demonstrativos. Nós sabemos quando usamos os pronomes demonstrativos. Este, esta e isto para aquilo que está próximo de mim. Esse, essa, isso para o que está longe de mim e perto de você. Aquele, aquela e aquilo para o que está longe dos dois. Então, vamos pensar um pouquinho para responder a questão 4. Não, peraí, como? Repete, por favor. Você acabou de falar. Ah, tá. Você vai usar o este, esta, o isto para o que está perto de mim. Ou seja, de mim a pessoa que fala. O esse, essa, isso para o que está perto da pessoa com quem eu falo, ou seja, você. E aquele, aquela e aquilo para o que está longe dos dois. Então, é assim que nós usamos. Então, vamos fazer um minutinho. É a C, professor, eu acho. Isso, é a letra C. Por favor, passe essa caneta que está aí perto de você. Esta aqui não serve para eu desenhar. Então, aqui não é para mim desenhar, porque o eu vai funcionar como pronome reto, que exerce a ação. Nós não podemos usar o pronome oblíquo para indicar ação. Então, isso mesmo, é a letra C, a opção correta. Vocês estão encerrando o ensino fundamental e louvado seja Deus, vão para o ensino médio no ano que vem. É muito bom ir para o ensino médio. Eu ficava ansioso para começar o ensino médio quando eu estava na antiga 8ª série. Mas no ensino médio você tem mais disciplinas mais complexas. Por isso é bom você sair do ensino fundamental com uma boa base de português. Porque essa base, primeiro que vai repetir tudo no ensino médio, né? Toda a matéria vai repetir o português. A matéria de português não é uma matéria que traz novidades. Então, o que você viu na 7ª série, você vê no 9º, depois você vê no 3º e assim por diante. Por quê? Porque nós partimos da ideia de que o aluno não consegue aprender de uma vez. Porque estudar a língua é muito complicado. São muitos detalhes. Então, a gente vai e volta de novo, avança um pouquinho e volta de novo, mas não foge muito disso. Então, você tem que ir para o ensino médio sabendo quais são as classes de palavra, quais são
as funções sujeito, verbo, complemento, etc. O que não pode acontecer é o aluno sair do ensino fundamental, ir para o ensino médio, sem saber identificar o verbo numa frase, numa oração, sem saber identificar o sujeito, porque ele vai ter dificuldade, com certeza. Eu aproveito para falar que aqueles alunos que farão a prova de recuperação, a lista de exercícios está na plataforma Escola Web, que é a lista de exercícios que você deve fazer como uma forma de estudo prévio para a realização do exame, certo? Então, vamos seguir adiante. Na 5, é para você apontar em qual opção a concordância verbal está correta. O que é concordância verbal? É quando o verbo concorda com o substantivo ou com o adjetivo. O verbo não pode estar, por exemplo, no plural e o substantivo no singular, ou vice-versa. O verbo tem que sempre concordar. O que é concordar? Se um está no plural, o outro também vai para o plural. Se um está no singular, o outro também. Isso é o que nós chamamos de concordância. É de estar em comum acordo. Então, vamos dar uns 2 minutinhos para fazer. Esse é difícil. Eu acho que é a A. Está certo? Uhum. Não é a A. Então é a C? Acho que é a C também. Não é a C, Guilherme. Difícil, né? É a D, professor? É a D, Arthur. Arthur Neves. Muito bem. Por que não é a A? Vamos ver. Houveram muitas festas de carnaval na Bahia. O verbo haver, quando indica existir, não vai para o plural. Então, o verbo haver tem que ficar sempre no singular, ainda que o substantivo esteja no plural. Então, houve muitas festas. Não houveram. Por falar nisso, que pena, a gente não vai ter o carnaval este ano. Os Estados Unidos ontem bombardeou o Iraque. Vejam, os Estados Unidos está no plural. Então, o verbo tem que estar no plural também. Os Estados Unidos ontem bombardearam o Iraque. Porque, embora seja um país, Estados Unidos é plural. Cada um dos funcionários apresentaram boas propostas. Não, cada um apresentou, certo? E letra D, um dia, um mês, um ano passam depressa. O verbo está no plural, porque nós não temos aqui um sujeito simples, temos um sujeito composto. Dia, mês, ano. Então, a resposta certa é a letra D, mas não é uma questão fácil de responder. Essa questão 6 trata-se de um diálogo entre a gerente de uma empresa e um cliente. Eu vou reproduzir o diálogo, então. Boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Ah, Julinho, é você, cara. Aqui é Helena, você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Berlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Então, temos nesse diálogo entre a gerente e o cliente, que foi transposto aqui em forma de diálogo. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada. Então, vamos pensar por que a maneira de falar dela foi alterada.
Então, 2 minutinhos aqui. Professor, é a A. É a letra A. Muito bem, Maria Eduarda. Porque você está conversando com uma pessoa com quem você tem... Claro, quando você atende, você fala... nossa, quando eu trabalhava, eu tinha que falar assim. Eu me lembro que eu tinha que falar... Toda vez que o telefone tocava, eu tinha que falar. Secretaria de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas, funcionário Raimundo Souza, o que deseja? E dá uma raiva quando você fala isso e quando vê alguém, sou eu aqui, fulano aqui da cantina, sou eu aqui da outra sala. Aí você fica assim, gastei um tempão falando aquilo tudo à toa. E aí você fala isso porque você é funcionário. Vai que acontece de você falar, oi, e é o seu patrão, o seu chefe, né? Então você atende dessa forma, ela foi muito formal, achando que era um cliente, e realmente é um cliente, porém é um cliente que ela já conhecia do banco. Então mudou completamente o modo de falar. Isso acontece muitas vezes, nós adaptamos a nossa linguagem às circunstâncias de comunicação. Isso demonstra o quanto nós somos muito conhecedores da língua portuguesa. Porque se a gente não conhecesse a língua dessa forma, a gente não conseguiria adaptar a nossa fala quando conversamos com um colega, quando conversamos com um familiar, com uma pessoa idosa, etc. Então, realmente, é a letra A, por conta da conversa informal entre amigos. Até porque fica muito estranho 2 amigos conversando com formalidade. Você nem tem aquele clima de amizade para conversar. Temos aqui a questão 7. Assinale a alternativa em que nada funciona como sujeito, a palavra nada. A palavra nada, onde ela funciona como sujeito da oração. Ou seja, aquele que pratica uma ação. Letra B, professor? B de bola? É. Não, não é a letra B. É a letra D. Por quê? Olha só. Nada vi. O sujeito aqui é oculto, é eu. Eu não vi nada. Nada quer. O sujeito aqui é o sujeito indeterminado. Nada somos. Sujeito oculto, nós. E nada me perturba. É o sujeito nada. Ou seja, nada é algo que não me perturba. Por isso, a resposta certa é a letra B. Mas também não é uma questão fácil. Questão 8. Indique a alternativa correta no que se refere ao sujeito da oração. Da chaminé da usina subiam para o céu nuvens de fumaça. Vejam que a frase está invertida. Você tem que ler, para você encontrar o sujeito, você tem que ler na forma como ela fica fácil. Nuvens de fumaça subiam para o céu da chaminé da usina. Então, qual é o sujeito da oração? Nuvens de fumaça subiam para o céu da chaminé da usina.
Vejamos. O sujeito é nuvens de fumaça. Nuvens de fumaça. Então, é um sujeito simples ou composto? Nuvens de fumaça. Simples. O único núcleo é nuvens. Nuvens de fumaça é uma característica dessas nuvens. Então, não é sujeito também. Não é outro núcleo. Então, o núcleo do sujeito é nuvens. E é um sujeito simples. Então, é a letra B, de baralho. Essa próxima questão, ela está muito pequena aqui, eu vou pular essa. A letra não está boa, não. Temos, então, uma citação nessa questão. Hoje, se os Mamonas Assassinas, banda de pop rock, que estourou em 1995, morta em um acidente de avião um ano depois, escreverem um livro sobre a teoria do quanta, não vai faltar editor e não vai faltar leitor. A indústria do livro era muito elitista naquela época. Havia um certo elitismo. O livro era considerado um objeto quase um totem, uma coisa sagrada. Acho o fenômeno do Paulo Coelho muito útil. É um homem que vende milhões de exemplares, faz o editor ganhar dinheiro e esse editor pode investir em outras coisas. Então, é uma entrevista que o escritor Carlos Heitor Coni deu. Nessa entrevista, ele fala sobre o fenômeno na época dos Mamonas Assassinas, que era uma banda que fez muito sucesso, mas durou pouco porque eles morreram todos no acidente. E ele aqui está apresentando uma reflexão sobre a importância da leitura. A partir do momento em que as pessoas começam a ler, o livro deixa de ser elitista. Não importa se a leitura não é aquela leitura complexa como era antes. E aqui nesse trecho, nós temos em algum momento, o uso da linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? É a linguagem informal, em que aparecem gírias, por exemplo. Em qual dessas opções nós temos a presença de gíria? Vamos responder aqui um minutinho. Professor, eu vou chutar A. Mas é a letra A mesmo, olha só, uma banda de pop rock que estourou, né? Estourar, no sentido denotativo do termo, o que é estourar? É quando você estoura um balão, né? Explode balão. Agora, quando você diz que uma banda estourou, é porque ela apareceu, né? E já causando um alvoroço. Então, aqui o estouro está usado em sentido coloquial. Eu nem sei que banda está estourando hoje, nem que cantor está estourando. Eu sou muito por fora. Mas eu sou dessa época em que esse grupo estourou. Foi na década de 90. Mas em 95. Então eu era criança. Nossa, gente, século passado. Aliás, no milênio passado. Eu sou do outro milênio ainda. Nem é só do outro século, não. Bem, aqui nós encerramos os exercícios de hoje. Já os 40 minutos já vão se esgotar. Amanhã nós temos mais uma aula e amanhã nós continuamos com a atividade. Agora já entramos definitivamente na última etapa e este ano 2020, aos trancos e barrancos, vai caminhando para o fim. Um ano inesquecível para todos nós, que nós poderemos contar. Eu vivi o ano 2020. Eu posso falar a respeito e posso escrever a respeito da experiência de ter atravessado o ano mais inusitado, aliás, um dos anos mais inusitados de toda a história da humanidade.